Seja bem-vindo. É um prazer imenso fazer essa live com você, porque nós temos que divulgar nossas ideias progressistas, sim, né? Antes de mais nada. Mas é uma honra tê-lo. É uma honra tê-lo no canal da Tiano, o professor Luiz Ataíde. Muito bom. É uma honra mesmo. É uma honra para mim participar, sem dúvida nenhuma. Tá. Né? Então vamos. Mas vamos conversar sobre porque depois isso pode ser um vídeo também, né? Sim, sim. Então pode começar a perguntar o que você quiser, o que as pessoas estão perguntando. Tá. Não, assim, eu gostaria de entender melhor o que o senhor está lançando, que o senhor fez alguns vídeos no seu canal de Educação Política do YouTube. O senhor lançou um movimento econômico chamado Solidarismo Democrático. Se o senhor puder explicar melhor sobre esse movimento econômico, porque os vídeos são maravilhosos, estão bem explicados, mas para a live, o senhor poderia explicar melhor sobre esse movimento? Vamos então começar pelo princípio. Eu, sob esse ponto de vista do solidarismo democrático, eu tenho como uma espécie de ícone aquela famosa frase do Dom Helder Câmara, que tinha excelentes trabalhos de ajuda ao mais pobre, ao mais necessitado, né? Em que ele dizia: quando eu dou, quem conheceu o Dom Helder, eu vou falar mais ou menos no tom que ele falava, ele falava muito manso, era uma figura extraordinária. Então ele dizia: quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que a pobreza, que da mesma forma que Dom Helder, eu também não consigo entender. Por que a pobreza? Aí me chamam de comunista. Então, você veja bem que isso sempre foi um tema extremamente falado por pessoas que não entendem nada, nem de comunismo, nem de capitalismo, nem de socialismo, nem de ismo nenhum. Mas geralmente são pessoas que têm um único problema na cabeça. Eu acho que o tal do comunista come criancinha e vão querer morar na minha casa. Aí eles se apavoram. E isso não tem nada a ver. A gente querer eliminar a pobreza não quer dizer que a gente está contra a riqueza. Só que a riqueza não pode estar desproporcional à capacidade de distribuição por toda a sociedade. Então, quais são os paradigmas do solidarismo democrático? Aliás, a palavra democrática entrou aí não pelo aspecto do regime político de eleição, de democracia, de que todos têm que votar, o voto popular, isso, aquilo. Não, isso também, é óbvio, a gente comunga por esse regime democrático. Mas é o democrático em relação à distribuição da riqueza. Ou seja, o paradigma principal, a vida é um patrimônio da pessoa inalienável. Ninguém tem que trabalhar com o objetivo de manter a vida. Isso não pode existir. A vida deve ser mantida por todos. Ou seja, nós temos 210 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes. Você vê que eu não estou falando rico nem pobre. Estou falando o cidadão. Tem que ter o mínimo para viver, sem precisar trabalhar um minuto sequer na sua vida. Ou seja, ele tem que ter o acesso gratuito a tudo que é necessário à vida. Aí o que é necessário à vida? Alguns ficam até ofendidos quando eu digo uma bolsa Louis Vuitton, ou Vuitton, como falam, que a turminha do High Society gosta de usar para mostrar que a bolsa de 3 mil reais, ela é uma coisa bonita, bacana, eu sou da elite, porque eu posso comprar uma bolsa dessa. Eu pergunto, e a resposta é fácil. Para a sua vida, você precisa da bolsa Louis Vuitton?
Se você não tiver uma bolsa, você vai ter um infarto. Se você não tiver uma bolsa, você vai morrer de fome. Se você não tiver a bolsa, você vai parar de respirar. Se você não tiver a bolsa, você vai passar a ficar com menos eletricidade, menos gás, menos luz, né? Enfim, não. Então a bolsa, você quer comprar a bolsa que custa R$3.000, beleza, compra, mas vai trabalhar para ter a bolsa. Agora, eu preciso comer uma comida saudável, que tenha todas as proteínas, vitaminas, sais minerais, ácidos graxos, que tenha a condição. Então, eu tenho que ter isso sem precisar trabalhar 1 minuto. Eu não tenho que trabalhar para pagar a comida que eu como, que eu preciso. Ah, mas espera aí, eu gosto de comer um camarãozinho, eu gosto de comer um churrasco daquele lauto, eu gosto de comer aquelas comidas sofisticadas, né, como as ovas lá de peixe, como é que é agora me fugiu o nome, que só rico come, porque uma latinha desse tamaninho custa hoje R$300. Caviar. Sei lá quanto. Caviar, isso, fugiu a palavra, porque eu nem estou acostumado, ou seja, eu não ligo para essas coisas, então, para mim fica fácil eu ignorar isso. Mas isso você não precisa comer. Você vive sem caviar. Mas você precisa comer o ovo, precisa comer com uma certa regularidade aquelas vitaminas necessárias, o óleo de coco extra virgem, aquilo tudo que a gente, na medicina natural, a gente fala. Agora, isso, a sociedade, o conjunto dos cidadãos, todos, né, eles vão ajudar a que cada cidadão tenha isso. Eu preciso morar, eu preciso ter um lugar para morar, um lugar que tenha a segurança necessária para eu dormir, ter um lugar para ter uma cama, eu tenho que ter a cama, eu tenho que ter as coisas para eu viver numa moradia. Então, essa moradia, nós vamos ter que a sociedade contribuir para que todos possam ter uma moradia. Óbvio, eu não estou entrando no mérito se nós vamos fazer um apartamento de 170 metros quadrados para cada pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. É uma moradia decente, mínima, para a pessoa viver e que ela tenha um financiamento. Aí a forma de fazer isso chegar ao povo... Envolve as políticas públicas. As políticas públicas. Nós vamos descobrir a maneira ideal, em qual terreno se constrói, a questão do transporte, que é outra coisa. Eu preciso do transporte para que eu trabalhe. Porque senão a gente vai dizer, não, você vai fazer casa para todo mundo, morar lá 60 quilômetros de distância e as pessoas vão ter que buscar um trabalho. Ninguém vai trabalhar, porque a 60 quilômetros de distância está longe dos grandes centros e você não vai ter condução para trabalhar. Então essas moradias tem que ser encontrado uma forma de se chegar a dar moradia para todos. Olha, quer ver um exemplo? Não precisa ser construir prédios, não sei o quê, conjuntos habitacionais. Você pode pegar prédios inteiros que não estão sendo usados e pertencem à União, ao invés de privatizar para algum grande capital usufruir daquilo, porque a privatização é um crime. A privatização não tem que privatizar coisa nenhuma. Então, o que acontece? Esse prédio pode ser transformado com poucas condições para ter um apartamento que dê para morar uma família de 4 pessoas, pelo menos. Que é um casal, 2 filhos. Mas a gente sabe que tem famílias maiores, então tem que ter uma outra disposição. Mas tudo bem, tudo isso, quem tem que fazer, a pessoa não tem que pagar. Agora também, ela não tem que ter aquela propriedade, para não ter que vender a propriedade para pagar a agiota, por exemplo. Ela tem que ter o direito de usufruto. Aí sim, você teria todos a condição de viver a vida toda ali. Ah, morreu todo mundo. Aquilo volta para o Estado, para dar lugar a outro.
Mas você não vai deixar a pessoa, como esse é hoje o problema do MST, que está preocupado que querem dar a regularidade da terra, porque hoje o sistema que eles têm para ocupar, para a agricultura familiar, isso é outro assunto do solidarismo democrático, a gente priorizar a produção e dar as condições ao pequeno agricultor, que é o que nos traz a comida para a mesa, e não ficar dando dinheiro para esse agronegócio aí, que o dinheiro não sai deles, ele vai para um banco, o banco vai explorar não sei o quê, e o dinheiro não vem, não é devolvido à população. É muito pouco imposto que eles pagam e pela própria terra, que eles vão comprando, vão grilando, tem esse problema também, mas isso é outro assunto. Eu estou falando o ideal, o paradigma. Agora, então, como fazer é que nós temos que discutir. Eu não estou querendo impor como fazer, mas eu tenho que dizer, tem que fazer. A forma, nós vamos discutir com a sociedade. Então, nós temos que ter um sistema democrático de chamar todos os interessados na questão para discutir o que fazer. E aí, nós temos que fazer o povo brigar por isso. Esse é o nosso trabalho. Né? Porque já houve comentário, isso é utópico, porque eles não vão deixar, não vão isso, não vão aquilo. Isso é conversa. As grandes mudanças nas sociedades humanas que tentaram passar e vencer a opressão do poder econômico, das elites, isso sempre foi na história do mundo, desde Cristo. Cristo é um exemplo. Eu me admiro muito pessoas evangélicas com postura de extrema-direita. Isso não dá para entender, porque Cristo foi perseguido pelas elites. Ele foi condenado com lawfare. Acusaram ele de crime que ele não tinha cometido. Como exatamente hoje eles estão fazendo. Qualquer liderança popular é logo chamada de comunista, é logo chamada disso, daquilo. Por quê? Porque estão lutando pelo direito do trabalhador. Só que eu vou mais além. O solidarismo democrático vai obrigar que o Estado... Aí vem aquela questão que eu tenho colocado até ultimamente. Tem gente que fala que o Estado é isso, o Estado é aquilo, o Estado é corrupto, o Estado é não sei o quê. Isso é tudo besteira, isso não tem sentido nenhum. Agora me apresentem, se vocês têm outra entidade, que eu também troco o Estado por uma entidade que você me apresente, que é possível que ela faça esse arranjamento, vamos dizer assim, né? Esse arranjo, né? De juntar dinheiro de todo mundo, recursos, não é dinheiro vivo, é recursos de trabalho, de mão de obra, de distribuição de renda e tal, que tem a condição de juntar o bolo todo e dar aquela parcela da vida. A parcela da vida, eu sou contra a previdência, mas sabe qual é a previdência que eu sou contra? É a gente vincular a pessoa a pagar a previdência. Essa previdência do solidarismo, ela já a pessoa vive, acabou. Ela tem que ter aquele mínimo desde que nasceu. Quando ela chegar com 60 e poucos anos, que ela não pode mais trabalhar, tem que ter um recurso extra de renda mínima. E essa renda mínima, ela vai ser altamente produtiva para a economia. Por quê? Porque a pessoa com uma renda mínima, além daquele mínimo solidário, vamos separar. O solidário é transporte, educação, são serviços públicos que são gratuitos. Transporte, educação, saneamento básico, água, luz, comunicação e vai por aí afora. Tudo isso tem que ser fornecido sem cobrar. Aí você vai dizer, mas aí se você não cobrar para o camarada lá uma luz, não sei o quê, ela vai deixar a luz da casa acesa. Não. O que vai ser doado para ela é a quantidade de quilowatts-hora necessários para ela viver. Ela tem que ter a luz em casa, ela tem que ter para ligar um chuveiro elétrico, ela tem que ter para as coisas mínimas. Então é calculado, isso é facílimo calcular, quantos quilowatts-hora a pessoa vai ter de disponibilidade para usar. Aí vamos supor, hipoteticamente, ela gasta 20 kWh por mês, ou 30 kWh.
Ah, mas ela gosta de tomar um banho, leva 2 horas no banho. Beleza, ela vai gastar água, e vai gastar os metros cúbicos de água, os quilowatt-hora de luz, e o que passar daquela cota ela paga. Porque senão ela vai ter um corte, e aí a própria companhia regula. Quando acabar a cota dela, desliga. É simples como comer um pão. Ah, mas eu queria, poxa, eu gosto de ficar à noite ligando televisão, eu gosto de fazer um sanduíche no meu forninho elétrico, eu gosto de tomar 2, 3 banhos por dia, vou tomar banho à noite usando água, eu fico meia hora no banho, beleza. Mas você vai pagar pelo que exceder. Então, você vai ser cobrado daquilo, então vai trabalhar. Aí é que vem o grande lance. Eu não estou querendo criar um conjunto de vagabundos que não trabalham e ganham. Não. Porque, olha, pode estar certo uma coisa. Tem muita gente hoje que é entregador aí desses Uber, que é uma roubalheira. Esse Uber devia estar na cadeia, o dono do Uber, porque ele criou uma maneira de explorar a mão de obra só com um aplicativo, ficou bilionário. Esse cara tinha que estar na cadeia. Ah, mas ele teve uma boa ideia. É uma boa ideia. Mas ele não está cobrando o justo. Ele tinha que cobrar por cada viagem R$1, pronto. Ele cobra 30% do pobre coitado que está acabando com o carro dele. E o pobre coitado, num país sem emprego, que é o que eles fazem, gera desemprego para poder ter a mão de obra barata. A pessoa não pode ficar com a sua vida sujeita a ter emprego, sujeita ao salário dá para comer. Isso tem que acabar. A sociedade tem que prover. Aí você, por exemplo, não, eu queria ser um artista e tocar violão. Você vai ter condições de estudar. A educação é gratuita. Você vai estudar música, vai estudar teatro, vai estudar cultura, você vai estudar tudo. De graça. Não tem que ninguém te cobrar nada. O professor vai ter que ser bem remunerado pela sociedade. Então, você vai estudar amanhã, eu sou um grande músico. Beleza. Ah, mas eu quero ser um cientista. Eu quero ser um cientista. Beleza, você vai ter tudo de graça, até a pós-graduação. Beleza, porque vai ter as universidades que serão públicas. Nada de privado. Você vai ter universidade pública, tudo jogado ali. Ela vai ter, porque uma universidade, ela tem pesquisa. E você gosta de pesquisa. Então, a gente tem que entender que a pessoa que não trabalha não é porque é vagabunda, é porque não tem emprego disponível. E a pessoa que tem emprego, ganha um salário de porcaria, ela não tem como viver, ela não tem como ter a vida dela. E aí é que vem a questão maior do solidarismo democrático. Para isso, a pessoa do dia que nasce, ou melhor, do dia que está na barriga da mãe, porque ela vai ter um atendimento pré-natal total, sem gastar um tostão, se precisar de um equipamento que só custa 10 milhões aquele equipamento para manter a vida da mãe, aquele equipamento o Estado vai fornecer. Ou seja, ela não vai ter que entrar num hospital privado. Ela vai ter todos os hospitais públicos de excelência. E a pessoa que quer ser médico não vai ter que ser rico para ser médico. Porque hoje, para ser médico, tem que ser filhinho de papai. Diego. Então, assim, esse tema é muito complexo para o que nós vivemos hoje, de muito tempo para cá e hoje. Eu acho que assim, fica muito no intelectual, porque, como é que eu vou explicar? Como vai implantar esse movimento? O Brasil é muito grande, é um país muito grande, e envolve todos os estados, envolve os empresários, envolve os banqueiros, envolve muita coisa que já acontece, que não é legalmente, né, que não é pela via certa, né? E o senhor fala muito também nesse movimento, o senhor fala nos vídeos sobre a vida, né? Por isso que o senhor chamou de solidarismo. Então, aí coloca os paradigmas, que são os principais, né? Educação, alimentação, a saúde, transporte. Mas como falar isso no macro, no Brasil todo, com tudo com isso que envolve esse governo que a gente tem hoje,
né, esses banqueiros, esse sistema financeiro capitalista que comanda. Como é que é isso? Como é que o senhor explica de implantar esse movimento? Olha, a velha expressão que desde que a gente nasce ouve falar, que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Sim. Nós vamos ter que ter, aí é que está, nós temos que ter a capacidade de comunicação para passar essa história para cada cidadão. Chegar para cada cidadão, meu amigo, não perceba que você deve participar politicamente. Defenda que você tem direito à vida. Isso não é um favor. Aqui, sabe uma coisa que o solidarismo democrático ia acabar? Com as casas de caridade, com as ajudas de ONGs, com as ajudas de não sei o quê, sabe? Vamos dar sopa para o pessoal morador de rua. Tem que acabar isso, mas não é porque esse serviço seja ruim, não. É porque é o Estado que tem que dar comida, não é sopa, é comida de manhã, de tarde e de noite. Não é função minha você dizer assim, mas é comunista, então vamos dar um apartamento teu para morar uma opção de jeito. Não é isso, não. Não é função do cidadão sozinho resolver um problema que é da comunidade toda. É uma nação. Então isso envolve o princípio de nação. Nação soberana. A nação. Nação não é o território. O território é uma propriedade da nação. A nação são as pessoas que se unem naquele mesmo barco, caminhando na mesma direção. Então, nós precisamos ter a nação soberana, tá? E termos todos os aparatos físicos, econômicos, sociais, voltados para essa organização. Agora, a pessoa, uma vez tendo o mínimo para a vida, o mínimo, essa pessoa, ela vai ter que, para ter mais, vai ter que trabalhar. Eu gostei de música e tal, eu agora quero comprar uma porção de equipamentos para formar uma orquestra para eu poder ser maestro. Beleza, se você quer fazer uma sua orquestra, aí não é função do Estado. Você pode ter ajudas, financiamentos, etc. Mas vai ter que trabalhar para ter aquele resultado. Mas então, cada um vai administrar a sua vida pelo seu próprio condição. Mas você vai ter condição, porque eu não posso chegar e dizer que um pobre coitado, que não se alimenta bem, que tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, mal tem tempo para dormir, para poder comer e morar debaixo do viaduto, e eu querer dizer que esse cara tem que enfrentar a concorrência porque é o mérito, essa tal da meritocracia cretina desses milionários que botam os seus filhinhos aí para estudar, e para ir não sei aonde, estudar em Harvard, estudar não sei o quê, e importa aquele costume de elite que a gente aqui não pode ter. Por quê? Porque aqui a gente tem que gastar, por isso que tem que ter imposto sobre as grandes fortunas, imposto sobre o lucro, que não tem. O Brasil e a Estônia, os únicos países do mundo que não cobram imposto de renda sobre... E imposto alto, porque é outro detalhe. O capitalismo, para sobreviver, tem que ser contido. O que está destruindo o capitalismo, e nos Estados Unidos, inclusive, que é a pátria do capitalismo, né, nós vemos que hoje mais de 1/4 da população americana passa necessidade. 42 milhões estão abaixo da linha de pobreza. E lá não tem hospital público. Vê lá o que o coronavírus fez de estrago em Nova York. Não tem hospital público. E você sabe o que está acontecendo lá? As pessoas não vão ao hospital, não é por causa da vaga de pegar. Eles não vão porque quando eles vão sobreviver, quando sair, eles vão sair endividados. Acaba a vida deles. Porque o hospital vai cobrar. Então isso é que é o grande problema. Isso não pode acontecer. O hospital tem que ser estatal. Não tem que ter medicina. Medicina é estatal. Medicina não é uma profissão, não é uma atividade econômica. O solidarismo democrático tem esse paradigma. Não se pode ganhar dinheiro, ter lucro
com a vida. Sim. Acabou, ponto Sim. final. Ah, mas eu quero fazer coisas que... Eu quero criar uma hidrelétrica lá, que eu tenho um terreno ali, vou criar. Aliás, esse negócio de terreno, de ter grandes extensões, temos que discutir. Porque a terra pertence à nação, não pertence a uma pessoa que especulou com ela, grilou, e tem lá uma grande extensão e fica especulando com o valor da terra. Isso não pode. Mas eu quero falar o seguinte, essa questão, ela não pode ser privada, ela Professor, do Estado. deixa eu perguntar uma coisa. Agora, se você quer investir, você vai ter que doar de graça também, você não vai cobrar, não vai ter lucro. Deixa eu perguntar, já aproveitando que o senhor falou da privatização, que o senhor também colocou lá nos vídeos da educação política, sobre a empresa privada, né, sobre as empresas privadas e as estatais. O senhor pode explicar isso melhor? Porque hoje está sendo muito discutido sobre isso, sobre até a nossa nação mesmo, que está muito sério em relação a isso, né, às privatizações. Vamos falar primeiro o que é a empresa privada e a empresa pública. Isso. Todas as duas têm que ter lucro. Só que o lucro da empresa pública é a quantidade de serviços públicos, a quantidade de pessoas que ela atende. Olha só. Esse é o lucro da empresa pública. A empresa pública não tem que ter um balanço e dizer, olha aqui, ela produziu tanto que agora o lucro dela é de não sei quantos bilhões. Não é esse lucro. Ela tem que ver assim, ó, o ano passado eram 10 milhões atendidos, agora conseguimos dobrar o atendimento, agora são 20 milhões que a gente consegue atender. Antes não tinha energia elétrica lá no meio do mato. Essa rede chegou ao meio do mato, não dá lucro. A empresa privada tem que ter lucro. Eu tenho assistido, não sei se você tem visto, um anúncio de uma fábrica de drone e não sei o quê. Esse anúncio, eu não sei se é verdade, tá? Porque propaganda vale tudo. Mas foi um rapaz que trabalhava numa fábrica de drone e ele se revoltou com a diretoria. Esse é o mote da campanha dele. Muita gente já deve ter visto esse drone aí. Realmente, faz sentido o que ele diz, mas se é verdade ou não, eu não estou aqui, eu estou dizendo a história, que é uma história perfeitamente plausível. Ele disse que trabalhava na empresa, ele era técnico da tecnologia do drone que eles faziam, e eles cobravam muito caro, e a nova diretoria resolveu cobrar mais caro e gastar uma verba grande em publicidade para vender que era o drone que só faltava falar. Muito bem, ele aí viu que o custo do drone, digamos, um drone que eles cobravam a 3 mil reais ou 2 mil, sei lá quanto, podia ser fabricado com peças de qualidade por 400 reais. Uma coisa assim. E aí tem um lucro bom, mas uma coisa de qualidade. Então essa empresa resolveu fazer o drone mais caro, investir mais em publicidade e começou a colocar material de segunda qualidade. Ou seja, o consumidor que comprava o drone deles, comprava uma mentira. Ele se revoltou e resolveu com um amigo montar uma fábrica de drone e aí a propaganda dele. Olha, o nosso drone é de melhor qualidade, não abrimos mão do material de qualidade e esse drone vai ser vendido por X e a gente já está lucrando. Então, ele está vendendo o drone com qualidade e tal, e ele abriu essa firma, ele pediu demissão da firma, segundo ele. Então, gente, isso é que é o grande lance. Hoje, o CEO, primeiro que já fala CEO, já é um complexo de vira-lata danado, mas tudo bem, ficou a moda de CEO, é o dirigente de uma grande empresa. Eles têm que dar lucro para o investidor. O cara botou dinheiro na ação da empresa e aquele CEO, se não der lucro, então ele tem que inventar todo tipo de roubalheira. Ele tem que fazer o produto que ele faça, seja lá qual for, pelo menor custo e cobrar o mais que puder. Essa é a lógica. Porque ele tem que, no final, mostrar um lucro de dinheiro.
se os consumidores vão ser enganados, se ele vai sonegar imposto, se ele vai pagar salários aviltantes. O que ele vai fazer? Não tem controle, não tem nada, ele vai querer ganhar dinheiro. Por que eles estão fazendo essas reformas trabalhistas, reforma de previdência? Para tirar dinheiro do trabalhador e levar o dinheiro para os banqueiros. É isso. Agora mesmo, nós já tivemos esses casos. Cabe outro vídeo para a gente conversar sobre esse sistema financeiro. O sistema financeiro não pode ser privado. Vai todo mundo agora me chamar de comunista, me chamar de maluco, dizer que isso é impossível. Não é impossível, não. O dinheiro, ele é tão importante para a economia quanto o sangue e o ar é para a vida. Ninguém tem que ganhar dinheiro com dinheiro. Quem tem que manobrar o dinheiro que sobra é o Estado, é a sociedade, com empréstimos para os empreendedores. Sim. Porque eles são tão cretinos que chamam de empreendedor o cara que resolveu trabalhar por conta própria para fazer entrega de material. O cara que é do Uber porque tem o seu próprio carro, não tem patrão. Que isso? Isso é cretinismo. Nós temos que acabar com isso. Não tem que ter isso, não. A pessoa tem que ter um ganho e o Estado junta o dinheiro. Aí o que você vai fazer? Cooperativas de crédito. Isso. Pequenos bancos que são controlados totalmente. Ou seja, você, pô, eu quero fazer um banco. Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o serviço de tirar o dinheiro de um lado e emprestar do outro. Eu não vou ganhar juro. Porque essa história do banco pegar o seu dinheiro e aplicar e ganhar o juro, e quando você aplica lá dentro, ele te dá um tostãozinho, isso não pode. Isso é sugar os recursos da sociedade. É um sanguessuga, é um vampiro. Está tirando esses banqueiros, esses caras do sistema financeiro, são verdadeiros sanguessugas da sociedade. Eles não produzem um único palito de fósforo e cobram horrores. Você vê esse absurdo de cartão de crédito tomando casa das pessoas de um dinheiro que eles não deviam estar devendo. Eu mesmo, nas minhas pequenas empresas, já enfrentei banco. Em questões de empréstimo, daqui a pouco os caras começam a debitar, fazer, acontecer, e eu disse, não vou pagar não, bota na justiça que eu vou discutir na justiça. E acabei pagando o que eu queria. E eles fazem, olha, é um absurdo. Você pega uma dívida que era de 5, eles vão te cobrar lá na frente 100. Tem banco aceitando por 5. Porque eles sabem que tudo aquilo que está sendo cobrado é loucura. E aí, quando você fala, bota na justiça, eles recuam, porque eles praticam anatocismo, praticam uma opção de coisa que é ilegal. Agora, tem muita coisa ilegal que eles estão fazendo, ó, porque o Banco Central, por exemplo, para você ver, é uma porta giratória. O presidente do Banco Central era da tesouraria do Santander. Olha só, o que esse cara vai fazer? Vai fazer alguma coisa para fiscalizar o Santander? Porque quando acabar o mandato dele, ele vai voltar para o Santander como diretor, como CEO. Olha só, isso é um absurdo, é um absurdo. Então, esse solidarismo democrático, as coisas que são para a vida e as coisas que incrementam a economia, tem que ser estatal. Agora, não quer dizer que não possam ter bancos privados, mas o banco privado vai fazer assim. Ele vai cobrar, por exemplo, por cada contrato, um valor X do custo daquele contrato e de fazer intermediação. Então, digamos, em cada operação ele ganha 1%. Ele não vai cobrar juros, ele vai cobrar a intermediação da operação. E vamos ter cooperativas de crédito à vontade. Você tem uma grande empresa com muitos funcionários. Vamos formar uma cooperativa de crédito dos funcionários que vão trabalhar com o mesmo paradigma do solidarismo democrático. Todo mundo vai contribuir com um X para ajudar cada um a financiar o que quer. Ah, eu quero um carro, vou financiar. Então, o juro, mas não é juro. O custo disso é barato e a cooperativa vai ganhar exatamente uma diferença, uma diferença, um percentual fixo determinado pelo governo, pelo Estado, para fazer aquela operação. Então ela vai sustentar os seus custos através desse pequeno valor, mas ela não vai cobrar juro. Juro não tem que ser cobrado. Juro, hoje em dia, inclusive, o mercado está com juro negativo, você sabia?
A pessoa que tem um dinheiro alto paga ao banco, aliás, o banco paga para a pessoa botar o dinheiro lá. Ou seja, a pessoa que está investindo, investe menos, ela tem que pagar. Eu expliquei errado. A pessoa tem o dinheiro, bota lá, ela não ganha juro, ela paga. Porque é como se diz, eu vou guardar teu dinheiro, não vou nem aplicar. E hoje está assim em muitas sociedades aí. Então tem que acabar com isso, porque o que acaba o mundo, o que está destruindo a humanidade, a corrupção. Corrupção é coisa do sistema financeiro. Essas manobras de capitais. Vem cá, o que são os paraísos fiscais? É coisa de pobre? Tem alguma empregada doméstica investindo em paraíso fiscal? Você tem dinheiro em paraíso fiscal? Eu não tenho, porque eu também não tenho. Não estou dizendo que eu sou bonzinho, não. Eu não tenho. Mas essa turma bota lá. O que é paraíso fiscal? É para sonegar imposto. Sonegar. Mais nada. Então, qual é a maior corrupção? É uma comissãozinha que cobra ali, outra aqui. Isso é corrupção, não é? A gente tem que combater, ninguém é a favor. Mas eles fazem uma onda. Então, são dois argumentos do neoliberal para destruir e dizer que tem que privatizar tudo. É comunismo, e a essa altura deve estar dizendo que eu sou o Marx. Eu não tenho nada a ver. Eu não estou falando para eliminar o capitalismo. Assim, nós podemos combinar de se eu fazer uma live sobre só explicando o que é realmente o comunismo, como as pessoas veem o comunismo, o que é realmente o comunismo. Vamos fazer. E também sobre, o senhor falou do sistema financeiro, o senhor fez um vídeo que o sistema financeiro tem que ser estatizado hoje. Isso. E o senhor explicar isso melhor. Ou pode ser agora, ou fazer uma live só sobre isso. O senhor, como não, isso cabe muito às lives. E uma coisa que eu recomendo é que todos assistam o canal. E é um canal que faz um trabalho maravilhoso, mas o povo não se interessa, não tem cabeça para ver. É Auditoria Cidadã da Dívida. Eu sempre digo, tem uma pessoa maravilhosa que um dia nós podemos convidar para a educação política, para ela nos dar a honra de fazer uma live com a gente, que é a Maria Lúcia Fatorelli. Ela trabalhou como fiscal de auditora, né? E ela fez auditoria da Grécia e auditoria do Equador. E lá ela comprovou que não existia dívida. Essa dívida nossa aqui no Brasil é toda montada, não tem contrapartida. Então, uma dívida tem que existir. Eu comprei um carro, a prestação. Então, eu tenho uma dívida. Então, o banco me emprestou e eu pago lá o juro, que eu sou contra, mas tem uma dívida. O Brasil fica devendo ao banco sem contrapartida. Eles estão tomando dinheiro do Estado de montão, mas isso, aquele que chamam aí de marreco de Maringá, não via. Ele via a corrupção só de um partido, só de uma pessoa, só de uma coisa, e esse ele não via. E ele dizia que não ia incomodar, o Intercept falou e mostrou que fulano ele não vou incomodar porque é amigo. Beltrano eu não vou incomodar porque é amigo. E ainda tem gente que diz que esse cara é digno. Não tem cabimento. Entendeu? Ele entrou para o governo numa barganha extremamente corrupta. E agora que ele está vendo que o barco está afundando, ele está pulando fora e denunciando o presidente. Eu também, é tudo farinha do mesmo saco, não estou defendendo ninguém não. Mas eu estou dizendo que ele não é essa coisa que falam. Ele foi uma peça colocada pelo governo dos Estados Unidos. Exatamente. Por que foram escolher lá Curitiba? Curitiba não é nem a primeira cidade do Brasil. É porque é a cidade Curitiba, que dele ele é um cara do interior, é um cara que na profissão que ele tinha, era uma profissão medíocre ali, ele estava medíocre naquela coisa, ele é aquele, inclusive com muitas falhas jurídicas nos processos dele, e no entanto escolheram ele. Aí ele vai para os Estados Unidos, pega instrução e tal. É isso que nós temos que ver, a soberania do Brasil. Esse homem destruiu o Brasil, destruiu a Petrobras, destruiu a integridade, destruiu a indústria naval, porque desmontou as empresas que estavam na indústria naval. E isso o povo tem que ver, isso tem que ser nacional.
Então, essas questões de estratégia nacional, você vê, é feita pelo Estado. Agora eu vou te dizer várias coisas que o Estado fez no Brasil e que nunca uma empresa privada faria. A Petrobras, toda estatal, descobriu o pré-sal e eles vieram todo com a boca desse tamanho e eles doaram o pré-sal para esses caras todos. Esse governo que está aí, o que passou, o que deu o golpe, entendeu? Em 2016, esses caras estão doando o Brasil. Esse Paulo Guedes, sabe o que ele é? Um vendedor e enrolador de título com fundo de pensão. Eu não quero aqui acusar ele de nada, porque eu não tenho prova de nada. Mas duas empresas que faziam o mesmo trabalho que a empresa dele fazia, os donos estão presos. Porque faziam uma manobra com fundo de pensão de forma ilegal. A dele fazia a mesma coisa, ele está solto e ele não deu explicação nenhuma até hoje sobre isso. Agora ele quer vender tudo. Ele disse que vai vender até o Palácio do Planalto se conseguir vender. Então isso não pode acontecer. Isso são patrimônio brasileiro. Aí você vê, Petrobras, a Embraer, que agora está sendo devolvida, e eles já querem fazer uma maracutaia para um grupo econômico comprar e o Brasil financiar 1 bilhão. Olha só, a empresa que foi feita com o nosso esforço. O submarino atômico, que é com as centrífugas de alto gabarito feito pelo Almirante Othon, prenderam o Almirante Othon. A ordem é destruir a capacidade tecnológica do Brasil. Nós tivemos uma empresa chamada Vale do Rio Doce, que era o primor da logística. Era uma coisa espetacular. Tinha empresa naval, a Docenave, tinha tudo isso. Destruíram isso, privatizaram, isso na época ainda do Fernando Henrique, um dos maiores vendilhões da pátria. Eu não gosto de ficar falando nomes, mas infelizmente a gente tem que apontar para não deixar que aconteça. E hoje está lá Brumadinho, aquela outra cidade lá, Mariana, né, se não me engano, que está com aquele tipo de desastre. Por quê? Porque é uma empresa privada e agora multinacional, porque são grupos multinacionais que estão lá dentro. As mineradoras estrangeiras têm que ser eliminadas. E eles ficam dando nossos minerais para essas empresas. E agora os acidentes que aconteceram porque fazer barragem dava prejuízo. E isso já era previsto. Mas eles vão deixando, porque aquelas barragens elas têm que ser cuidadas. Uma empresa estatal vai cuidar, porque ela não está preocupada com o lucro financeiro. Ela está preocupada com o fator estratégico dela para a sociedade brasileira. Então, privatização é só uma finalidade. É eles tomarem e anarquizarem nossa sociedade e fazer lavagem de dinheiro. Porque, olha só, você compra a Eletrobras e privatiza como privatizaram, por exemplo, a Light, ela não precisa sair atrás de nenhum cliente. Nas minhas empresas que eu tive ao longo da vida de pequena empresa, eu tinha que ralar vendendo, visitando cliente para conseguir ganhar cliente, concorrendo. O cara privatiza uma Light, não bota um parafuso novo na Light e tem o lucro todo de clientes que estão ali cativos. É um monopólio. Ou seja, substituiu o monopólio do Estado por um monopólio privado. Aí agora você vê, nós temos uma entidade aí espiritualista que a gente parou desde o dia 16 de março, a conta chegou do mesmo tamanho. Ou a gente não paga ou a conta vai ser cortada. Mas só que a gente gastou 10 watts. Tem lá um valorzinho mínimo para ser cobrado. Veio a conta do mesmo valor, um mês inteiro fechado. Sim. Eu nem sei como é que eles estão conseguindo ler. A SEDAI está fazendo mais ou menos a mesma coisa, é uma empresa pública, mas a noção do governador atual é para privatizar. Então já está sendo preparada para privatizar. Então é isso que acontece, porque antes nunca acontecia. É uma empresa padrão, que sempre foi ótima, mas já estão anarquizando, fizeram aquele negócio de jogar água suja para poder privatizar. Então é isso. Privatização, gente, é uma coisa que atenta contra o interesse nacional. E eu pediria a todos que assistissem aos vídeos sobre generais.
Eu fiz nós a podemos falar demonstração. isso nas próximas lives. Isso. E também falar também do solidarismo democrático, como o senhor mesmo fez os vídeos separados aos paradigmas, né, do solidarismo democrático, e explicar melhor, por ser um tema muito complexo, no que a gente vive hoje em todo o governo, né, do país, como é que se... O que tem? Realmente é muito tópico, é muito tópico mesmo, o senhor falando. Tá falhando, acho que a internet que não está boa. Como é que vai ser implantado esse movimento? Se eu explicar melhor dessa implantação desse movimento, como é que ser divulgado, como é que vai ou se vai Olha, nós estamos... ou se é só um mundo ideal que a gente planeja para daqui a um tempo. Isso aí, a sociedade tem que brigar por isso em nível mundial. Então, agora, mas como é que vai ser feito isso? Como é que é isso? Então, nós temos que separar. Fazendo. Então, nós temos que separar, nós explicar isso separadamente, assim, em cima de todas do que o senhor disse das estatais, que o que tem que da educação, saúde, tudo já está até explicado em vídeo no seu canal. Certo. Mas explicar melhor, a gente podia explicar melhor cada um, para as pessoas entenderem, porque acaba ficando muito complexo a conversa. Não, sem dúvida. Né? Mas para isso existe o canal da Educação Política e Soberania Nacional, que vocês devem frequentar habitualmente, e a gente vai explicando tintim por tintim. Agora, a gente está ainda no campo das ideias. Você vê que Gandhi libertou a Inglaterra. Gandhi libertou a Inglaterra do jugo centenário de muitos séculos de domínio da Inglaterra sobre a Índia. Eu não sei historicamente desde que quando começou efetivamente, mas a Índia sempre foi explorada. E a Inglaterra explorava a Índia há muito tempo. Ele, sem dar um tiro, conseguiu ganhar maioria no Congresso lá deles, maioria nas eleições, conseguiu se projetar para se libertar da Índia. Sim. Então você vê que é o que a gente tem que fazer. Aos pouquinhos, o que a gente está fazendo é no mundo das ideias. Isso vai sendo implantado na cabeça das pessoas e a gente tem que libertar as pessoas do julgo, dos fanatismos, por exemplo, o fanatismo religioso que estão aí fazendo uma porção de lumpen, né? O que chama de lumpesinato, aquelas pessoas que ficam atrás de fanatismos e não sei o quê, e sendo explorados porque esse povo está pegando dinheiro de muita gente e tal, e com essas ideias que são do neoliberalismo, que é contra o povo. Bota na cabeça, neoliberalismo é contra o povo. Acabou. O neoliberalismo é a favor do grande capital, porque até o capital menor sofre com o neoliberalismo, mas eles não sabem. Então a gente tem que começar a esclarecer o pequeno e médio empresário, o trabalhador, o religioso, para saber que Jesus não pregou nada do que uma grande parte dos pastores estão pregando, que é dar dinheiro para eles. Jesus falava contra esse negócio de dinheiro, dos vendilhões do templo, entendeu? E eles estão sendo enganados. Porque nem Jesus está sendo passado para eles como devia. Da bondade, do amor, de essas coisas todas. Eles pedem dinheiro. E tem um aí que é um falador danado, pedindo dinheiro para desempregado. Pedindo não. Você tem que dar, como se você não paga aluguel, você não tem dinheiro, você não tem emprego. Ele fala assim mesmo. Mas você imagina o aluguel. Você vai dar um aluguel em 12 parcelas, em 10 parcelas para a igreja. Olha só. Uma pessoa desempregada, mas esse cara fica, para eu ir para o céu eu tenho que pagar. Ele é capaz de deixar de comer para pagar para o raio da igreja dele, que é um negócio que devia estar tudo na cadeia. Então, é esse o negócio que a gente precisa fazer, botar o povo e esclarecer o povo. Isso é uma ideia para que cada pobre, cada classe média, cada empresário pequeno, porque o grande, ele já vive nesse mundo, ele está contra nós. Ele não vai nunca estar a favor, porque ele ganha com isso.
Então, Ele vive disso. Então, esse pequeno, ele tem que entender de que lado que ele está. Parar com essa discussão idiota de corrupção e comunismo, isso não existe. então seria uma. Então, por isso que o canal se chama Educação Política. Exatamente. A pessoa vem educar, fazer uma nova, esclarecer mais essas. Até com exemplos mais solidários mesmo, mais, assim, não vou dizer cristãos, não para a gente não envolver, porque as pessoas acabam confundindo com religião, mas com uma coisa mais assim solidária no macro, Não, mas olha só, eu não vou falar de religião. Não, com exemplos, assim, aos pouquinhos, porque essas pessoas menos, as pequenas, não é que não sejam esclarecidas, não, mas é como o senhor mesmo já falou para mim várias vezes, que tem que falar a mesma língua, né? De todos, né? E é com exemplos pequenininhos, assim, não com essa coisa muito, que a gente fica muito no idealismo intelectual muito complexo. E fazer, assim, em conta-gotas, que é um ideal meu, um ideal seu, de todos os progressistas que querem uma vida melhor para todos nós, principalmente para os mais necessitados. Mas com pequenos exemplos, dentro da educação mesmo, como diz o canal. Isso. Nesse sentido, as pessoas ficam comprando idealismo, ideologias. Não. Aí começaram a botar esquerdopata, esquerda, direita. Isso não interessa se diz que é de esquerda ou de direita. A gente tem que basear pela ótica do amor, ou seja, ótica o amor entre os homens. Como você falou da vida, a solidariedade de todos. Falou do Papa, né? O Papa e tal é uma figura excelente, que está buscando esse caminho. Só que eu resolvi criar um nome novo para uma coisa que é o ideal antigo, que é o ideal da vida para todos. Então, o que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte: você quer viver? Você quer a vida? Então, a vida não tem que ser feita a partir... Você não vai dizer que vou viver se eu trabalhar. Eu preciso trabalhar para comer. Isso não pode existir. Você pode querer comer caviar, comer camarão, lagosta, não sei o quê, comida sofisticada, aí tudo bem, você vai trabalhar. Mas aquela comida que te dá o suficiente para viver, você não tem que trabalhar. Esse é o primeiro paradigma. A vida. Faz análise, isso dá vida, o que precisa para viver? Acabou. O transporte, você precisa para viver. Você precisa se deslocar. Se você quer trabalhar, se você quer... tem atividades que você é obrigado a fazer, tem que fazer. Enfim, você tem que ter transporte. Os filhos têm que ir ao colégio, tem que ter transporte. A escola tem que ser pública. Você não tem que pagar dinheiro para estudar. Então, educação, saúde... sistema financeiro, água, luz, comunicação. Água, luz e comunicação, que é telefone, celular, o que for, a pessoa tem que ter uma cota. Tantos minutos no telefone, tantos quilowatt-hora na água e tantos metros cúbicos de água. Isso para calculado por quantas pessoas vivem na casa da pessoa. Aí, o que for mais é gasto excessivo. Ela não precisa daquele gasto para viver. Então, ela vai economizar para viver. Ela não vai ter gastos excessivos. Então, ela vai saber que se quiser ter um gasto excessivo, tem que ter um trabalho, uma renda para ter. Aí é que nós vamos ter que calcular um salário mínimo para a pessoa ter diversão, ter uma boa roupa, ter uma manutenção digna de vida e tal, beleza. Aí um salário mínimo que a pessoa possa garantir isso na atividade de trabalho. Não é um salário mínimo indecente como esse que a gente tem aqui. E a aposentadoria é o salário que a gente chama, isso hoje internacionalmente está sendo chamado, é a renda mínima que a pessoa deve ter para manter um padrão.
depois de uma certa idade. Aí vamos discutir essa idade. Agora, ele não precisa pagar para transporte, não precisa pagar para estudar, não precisa pagar para tomar banho, não precisa pagar para querer remunerar um negócio que ele queira criar, entendeu? O financiamento, ele não tem que pagar juro alto, é uma coisa razoável, apenas para circular os custos. Mas por isso que tem que ser o Estado, porque o Estado não tem que ter o lucro financeiro. O lucro do Estado vai aparecer na capacidade daquela pessoa de consumir, pagar imposto, gerar impostos, gerar renda, e a renda vai sendo gerada e a pessoa vai pagando imposto e o Estado vai ganhando cada vez mais. Então tem isso também. O Estado ganha com a atividade econômica, não ganha com esse negócio de não gastar nada e dar tudo para os banqueiros. É o que esse ministro está fazendo. Ele quer vender tudo, acabar com tudo, tirar todos os direitos para ficar mais barato para esse grande capital e ter o que eles chamam de superávit primário para ir de juro para as maracutaias do sistema financeiro. Agora mesmo, entra na auditoria cidadã da dívida, que estão passando em caráter rapidíssimo na Câmara, que é tudo ali envolvido com esses caras, uma PEC que está acabando, permitindo os bancos atuarem também, né, além disso aí, atuarem no sistema de títulos que eles chamam de balcão. Na auditoria, ela explica tintim por tintim de todas as maracutaias que existem no sistema financeiro e que a Constituinte de 88 determinou, não me lembro o parágrafo, que seja feita auditoria da dívida. Até hoje não deixaram fazer. Então, é o que eu falo, se fizer, vai descobrir. Não, olha, é difícil, mas infelizmente não há liberdade sem pagar o preço. A gente tem que partir para uma guerra de opinião, uma guerra do que for, mas tem que brigar. Não vai ser de uma forma, vamos ver se eles querem mudar. Não, nós não temos que perguntar a banqueiro se ele quer deixar de ser banqueiro. Nós temos que impor, acabar com o banqueiro. Nós temos que impor, o Estado é que vai ditar as normas e o Estado é que vai... Agora, se ele quer ter um banco, ele vai ser um banco muito regional para fazer um trabalho, que é a intermediação de quem tem um dinheiro sobrando e de quem quer aplicar. 2 minutos? Então tá bom. Não, eu já falei bastante aqui, o pessoal já deve estar querendo... Vamos marcar agora live com divulgação. Vamos ver. Tema de divulgação, né? É isso aí. Foi ótimo. Mas é isso, gente, olha... Acorde, Brasil, acorde, cidadão. Você tem que lembrar que eles falam muito em direito do consumidor. Eu vou dizer no solidarismo econômico, direito do cidadão. Cidadão desempregado ou com uma renda excessivamente baixa deixa de ser consumidor. Então quem vem primeiro, o consumidor ou o cidadão? Para vocês pensarem, é aquilo que você falou. Pensa nisso. Você quer ser consumidor, mas você tem que ter trabalho, tem que ter emprego, tem que ter salário. Não tem nada disso, porque quem está empregando a maior parte das pessoas é a atividade privada. Ainda querem diminuir o salário do pessoal do Estado, que são professores, médicos, enfermeiros, atendentes, que agora no coronavírus estamos vendo aí a necessidade do Estado. Eu quero ver agora chegar perto de mim algum cara ter coragem de falar comigo que o Estado tem que ser mínimo. Eu não sei se eu vou ser educado, não, mas eu vou procurar me manter educado. Está acabando, professor. Obrigada. Então, eu deixo um abraço para todos, felicidades para todos e vamos em frente. Tá bom? Muito obrigada. É isso. Vamos continuar batalhando, passando essa ideia adiante. Obrigada. Se inscreva no canal e dê lá o Isso, se inscreva no canal. Educação Política e Soberania Nacional. Obrigada. Isso aí. Obrigada. Até a próxima live. Um abraço live. para todos. Obrigado. Até a próxima.